Os fósseis. Fósseis são animais e plantas que estão soterrados e depois de sedimentados viram rochas e sítios arqueológicos. E agora, pastor, aparece o homem. Primeiro o homem andava assim. Depois ele passou a andar assim. Depois ele andou assim. Depois, em vez de ele ficar assim, aí ele passou a ficar com a mão direitinha. Já viu esse desenho? A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Os fósseis mais completos, preste atenção que isso é muito importante. Os fósseis mais completos que existem, os mais completos, e onde existe um maior número de escritos, são dois. É o homem de Neandertal e o homem Cro-Magnon. São os fósseis mais completos. Que de símios, isso é, de macaco, não tem nada. O homem de Neandertal, durante muito tempo, foi considerado o ancestral. Aí já fizeram um desenho de um cara com cara de besta. Cara bestial, animalesca, meio encurvado, né? Desenhou o camarada, né? Através daqueles fósseis de partes, são os mais completos. Aí, rapaz, o negócio é feio. Aí depois, sabe o que aconteceu? Descobriram um outro fóssil mais antigo do que ele, chamado de Homem habilis, e mais completo. Aí começou o engasgo. Bem, se é evolução, se tem um antes dele, no registro fóssil, mais antigo do que ele, e agora, como é que fica? Começou a bagunça. Aí sabe o que os cientistas chegaram à conclusão? Que a única diferença do homem de Neandertal para o homem de hoje é que ele sofria de raquitismo. De macaco não tinha nada. De símio não tinha nada. Isso é provado, isso é científico. O homem de Cro-Magnon, então, esse então, que é mais completo do que o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, a ciência diz que ele tinha uma capacidade física mais evoluída do que o homem de hoje. E uma capacidade de raciocínio melhor do que o homem de hoje. Ué, se é evolução, como é que o camarada que foi achado há não sei quantos mil anos atrás é melhor? Como é que pode? Agora, a partir do homem de Neandertal e do Cro-Magnon, começou o besterol. Surgiu, em 1912, o homem de Nebraska. O diretor do Museu de História Natural dos Estados Unidos, Osborne, chegou à conclusão: este dente tem traços de homem e de símios. Aqui está o nosso ancestral. Um dente. Aí, a revista científica da época foi chamado desenhista. Olha, esse cara que desenhou, se tivesse hoje vivo, Spielberg contratava ele. Sabe o que o cara fez? Através de um dente, o cara desenhou o pai, a mãe e o filho. Em 1912, em Nebraska, nos Estados Unidos, havia um político chamado Bryan, que combatia a evolução. E ele estava botando para arrebentar sobre o ensino evolucionista nas escolas. E aí nego arrumou logo uma para calar ele. Mas só que a alegria de pobre dura pouco. Anos mais tarde, com a descoberta de novas técnicas, descobriu que aquele dente era o dente de uma raça de porco extinta. Até hoje, não tem um registro que o diretor do Museu de História Natural dos Estados Unidos e os outros cientistas pediram desculpas. A coisa é encoberta. Lança uma notícia falsa e ninguém vem pedir desculpa daquele erro. Quer ver uma outra? Essa foi fraude. O homem de Pittsdown. Esse cara, durante 40 anos, ficou como uma das 3 maiores provas da evolução. Fragmentos da mandíbula superior e inferior, alguns dentes, chegaram à conclusão: este é o homem. Está aqui o ancestral. Só que, com o desenvolvimento da ciência, descobriram que aqueles ossos foram misturados. A mandíbula, parte dela de chimpanzé, e os dentes limados para parecerem como de homem, foram colocados com a base de produto químico para ser envelhecido e misturados. Fraude. O homem de Pittsdown, não apareceu ninguém para pedir perdão. E a notícia nunca foi vinculada com tanta força como ela foi para dizer que aquilo era um ancestral do homem. O homem de Pequim, já ouviu falar nisso? O homem de Pequim? Vocês já ouviram falar na escola? Em algum lugar? Homem de Pequim, homem de Pequim. Esse homem de Pequim, só uma meia dúzia viu. E sumiu. Porque a rapaziada que descobriu o homem de Pequim era um daqueles que descobriu o homem de Pittsdown. Recolhe, que vai pegar mal, recolhe. Se há evolução, cadê as espécies transicionais no registro fóssil? Onde é que elas estão? Existem fósseis nos museus do mundo inteiro. Nunca foi descoberto uma espécie transicional. Isso é uma espécie que está entre uma e outra. Nunca foi descoberta uma. Ao contrário, a paleontologia deu-lhe uma chumbada na testa dos evolucionistas. Sabe o quê? Quando descobriram no registro fóssil espécies complexas anteriores a espécies menos complexas. E agora? Se há evolução, o registro fóssil tem que estar numa ordem.
numa ordem crescente, espécies menos complexas para espécies mais complexas. E no registro fóssil existem espécies mais complexas, mais antigas do que espécies menos complexas. Onde é que está a evolução aí? Cadê a espécie transicional entre protozoários e metazoários invertebrados? Onde é que está a espécie transicional de invertebrados para vertebrados? Onde é que está a espécie transicional de peixes para anfíbios? Onde é que está a espécie transicional de anfíbio para réptil? Onde é que está a espécie transicional de réptil para mamífero? Onde é que estão? As mesmas lacunas entre espécies no registro fóssil são as mesmas lacunas encontradas em vida. Não existe transmutação de espécies. Deus estipulou uma lei, cada um segundo a sua espécie.